Fala, senhores! A pergunta inicial desse vídeo é o seguinte: o Grêmio está falindo? O Grêmio vai falir nos próximos meses? Como é que está realmente a situação financeira e o que pode ser feito daqui para frente em relação ao tricolor? A diretoria do Grêmio está cumprindo aquilo que prometeu? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Faça esse convite, fica até o final, vem debater de verdade o que está acontecendo no Grêmio aqui conosco nesse espaço. Sou Johnny Souza, sou comentarista esportivo aqui da Rádio Pachola. Quero te agradecer sim pela tua parceria, porque toda vez que a gente posta um conteúdo aqui, né, a galera tá sempre interagindo, sempre falando de Grêmio. Tem alguns detalhes que eu quero pontuar contigo antes de iniciar esse vídeo, porque eu acho interessante. Muito se fala na internet sobre influenciadores, jornalistas que são passadores de pano. Eu tenho certeza, eu já fiz isso. Muitas vezes abri meu YouTube ali e já desci o cacete nos caras. E com razão, tu sabe por quê? Tem muita gente hoje no meio jornalístico, influenciadores, enfim, que eles têm medo de criticar a gestão porque eles vão perder fonte, porque eles vão perder convite para ir no CT, porque eles vão perder entradas para ir nos jogos. A galera tem medo. Tu não viu agora aí? Influenciador dizendo que o Arthur pediu 6 milhões de reais para a direção do Grêmio. Isso é mentira, cara. Isso é mentira. Esse é um desrespeito com o torcedor do Grêmio. Mas aqui e mais 2, 3 canais, canal do Gia Lemes, do Bruno Soares, dessa gurizada, aqui nesses canais, velho, tu vai ouvir as verdades. Porque nós estamos pelo Grêmio. Eu vou te mostrar algo aqui, ó. Eu tenho a consciência limpa de cobrar. Não é porque votei em outro candidato ou não. É porque eu sou sócio, irmão. Eu sou sócio. Para eu acessar a arena, eu poderia acessar de graça. Vou lá, faço a função da SEC, me credencio e vou pros jogos. Mas não, eu pago mensalidade, irmão. Eu pago R$220 de mensalidade. R$220 de mensalidade. Eu não entro de favor nos jogos do Grêmio. Sou sócio, meu irmão. Sou sócio, tá aqui, ó, meu nome. Então eu te digo assim, ó, eu tenho o dever de cobrar. Porque é o Grêmio, meu irmão. Sabe por que eu tenho o dever de cobrar? Porque se dá problema, Deus que me perdoe, vou bater aqui na mesa, se o Grêmio cai, esses caras em 3 anos vazam do clube, quem é que tá lá na arena pra assistir um Grêmio e Vila Nova? É nós, torcedores. Então a gente tem que cobrar, velho. Tem que ser ferrinho, tem que cobrar desses caras. E aqui eu já vou entrar no assunto do vídeo. Ah, o Grêmio vai falir? Que papo é esse? Senhores, olha só. Vamos traçar uma linha do tempo aqui juntos? Ano passado, no período de campanha, eu quero te fazer uma pergunta. Tu lembra se essa direção do Grêmio, quando foi fazer a campanha, eles te falaram em discurso de Flamengo de 2013? Eu não lembro disso. Eu acompanhei o Odorico na sabatina do Bagé e ele foi lá na Rádio Pachola. E vocês viram alguns vídeos circulando pela internet, enfim, né? O Odorico sempre disse o seguinte: não, nós temos uma ideia de administração muito parecida com a do Palmeiras do Paulo Nobre. O que era o Palmeiras do Paulo Nobre? Um empresário que botou muito dinheiro, montou um time competitivo e em nenhum momento pensou em contenção de gastos. Nenhum momento. Era uma administração que botava dinheiro de empresário na frente e depois recuperava o capital. Foi por isso que eles foram eleitos. Ou tu acha que, seguinte, se eles tivessem tido esse discurso agora, de que não, nós vamos ter o Flamengo como referência em 2013, vamos cortar gastos e vai ser isso. Eles não tinham ganhado a eleição, velho. Porque o candidato que teve um discurso mais de contenção de despesas, que foi o caso do Calef, que disse o seguinte, não sou eu que estou falando, você pode pesquisar aí. Não, o Grêmio não pode ficar refém de empresários, o Grêmio tem que criar alternativas de gerar receitas para que sim possa contar com o auxílio de empresários, mas que essa não possa ser a principal fonte e a única fonte de arrecadação de receitas. Não foi isso que o Calef falou? E quantos por cento de voto ele teve associado? 27%. Então o torcedor que votou no Odorico, ele votou por um discurso de um Grêmio forte em investimentos. Forte. Porque na última semana de campanha,
Quando ele colocou vídeos do Von Tobel, do Grendene, vocês que votaram, a galera, o torcedor que votou no Odorico porque não, esses empresários são legais, são pessoas de gente boa, por isso a gente vai votar neles. Não, porque tu achou que o Von Tobel, o Grendene e outros empresários botariam dinheiro no Grêmio para contratar. E aí chegou em janeiro, os caras torraram 120 milhões de dinheiro a perder de vista, que não é do clube. Eles torraram 120 milhões em reforços meia boca. Porque tirando o Everton, que é o jogador de seleção que veio, não veio ninguém, cara. Ou os caras querem me dizer que o Nardoni é jogador de seleção. E aí entrando no assunto do Arthur, tu acha realmente que essa direção queria manter o Arthur? Ofereceram pro cara um contrato de 2 anos. De 2 anos. Ah, não, uma gestão que tá pensando no Grêmio, se eles saírem fora, não fica uma herança. Tá aí agora que eles fizeram uma proposta pro Alan, o meia lá do Moreirense, com contrato até 2029. E aí? E aí agora voltando a essa questão do Arthur, veja só, tu inicia o ano sabendo que o principal jogador do teu time, tu teria que renovar o contrato dele na metade do ano. E esse cara te custaria grana. Tu vai lá e tu bota 50 milhões no Nardoni. 50 milhões no Nardoni. Um jogador que veio pra cá pra ser 8. Foi esse o discurso da direção. Tudo que eu tô te falando não é da minha cabeça. Tudo que eu tô te falando é o que a direção prometeu. É exatamente isso. Aí tu pega o Nardoni, 50 milhões. Vamos fazer esse cálculo aqui. Ah, Johnny, mas o Arthur pediu 2 milhões e meio e não vale isso. Cara, vamos entender essa situação do Arthur. O Arthur pediu 1,5 milha de salário, que é o que ele já ganhava e tá tudo certo. E ele pediu 24 milhões, velho, de luvas. Ou seja, o quê? Papo de 3,5 de dólares o passe do Arthur, extremamente acessível. 1 milha por mês, ele diluiu ainda as luvas dele 1 milha por mês. Tu imagina se o Grêmio pagasse 24 milhões no Arthur, um jogador de 29 anos, salário de 1,5 milha. Se esses empresários da campanha reunissem esse dinheiro, essas luvas, e pagassem o Arthur e o Grêmio só pagasse salário, baita negócio, não é? Mas tu já parou, já que o Farid lançou que o Arthur pediu 6 milhões pro Grêmio, vamos fazer uma conta aqui, uma conta só de papel, como de padeiro, como o Marques Pan falou, 50 milhões do Nardoni foi o contrato dele, um contrato de 3 anos. Dilui isso aí, 50 milhões em 3 anos, dá 1.300 por mês. Coloca o salário do Nardoni, papo de 500 mil por mês. Ou seja, a operação Nardoni nos custa 1.800 por mês. Tu acha que o Nardoni, a operação Nardoni se justifica? Então, sabe, olha, torcedor, tem que ter muito cuidado para que a direção agora do Grêmio não transforme o Arthur em um vilão, porque eles são assim. Quando eles têm que limar alguém do processo, eles tentam vender uma ideia de vilão dessa pessoa para o torcedor. Tentaram fazer isso com o Marcelo, então fiquem muito espertos com relação a isso. E para fechar o vídeo sobre a situação do Grêmio falir ou não, quero te fazer uma pergunta. Em 6 meses, o que a nova direção do Grêmio fez para que o Grêmio aumentasse as suas receitas? Não fez absolutamente nada. Não adianta tu cortar na carne e dizer que vai fazer uma gestão parecida com a do Flamengo. O Flamengo não só cortou na carne. O Flamengo continuou contratando jogadores de alto nível, contratou Carlos Eduardo, contratou Elias na época, contratou diversos jogadores. Mas o Flamengo se preocupou em aumentar receitas. O Grêmio precisa aumentar receitas. Tu não vê nada, nenhum projeto, nenhuma comunicação para o torcedor. O Grêmio vai aumentar as suas receitas. Então esse papo do Grêmio vai falir é só uma desculpa para que eles possam ter tempo e continuar fazendo todas as besteiras que estão fazendo. Porque sim, o departamento de futebol do Grêmio é uma vergonha. É uma vergonha. Tirando o Pelaipe e o Felipão, que não opinam em absolutamente nada, o que o Rafael Lima sabe de futebol? O que o Antônio Dutra Júnior, que foi ele que chancelou a contratação do Nardoni, sabe de futebol? Esses caras que mandam no Grêmio hoje, esses caras não têm a menor capacidade de fazer a gestão de um clube de segunda divisão do futebol gaúcho. Tu imagina um Grêmio, um gigantesco Grêmio. Então o Grêmio só vai falir se mantiver uma administração vergonhosa como essa que nós estamos vendo. Valeu? Ficou até o final do vídeo, te agradeço e curte esse vídeo e me dá um salve lá no Instagram. Tamo junto!